E começando o nosso encontro de hoje, a gente vai talvez terminar o capítulo 16 do livro Mento Magnetismo, volume 1. E nós terminamos a fase dos questionamentos e das respostas dos nossos amigos espirituais, nesse caso era o Lancelin, e vamos começar o comentário, que é aquela parte que o nosso querido Vitor dá as suas ideias, né? E dá uma moldada em tudo que foi dito para que facilite a nossa compreensão. Então, vamos lá. Alguém quer ler? Não? Então, vou lá. Posso ler, se quiser. Não. Quem quiser ler, senão eu leio, qualquer um lê, não tem problema não. Só pergunto para... Alguém pode estar assim imbuído de um desejo incontrolável de ler, né? Vai. Então pode ler, Silvio. Então, vamos lá. Então, comentário. Lembrando só que a gente está no capítulo que fala sobre sintonia mediúnica, né? O parágrafo inicial aborda a questão do personalismo no âmbito doutrinário. Quando aliado à vaidade e à soberba, ele se constitui inimigo obstinado do médium espírita. Entre os que aspiram progredir na seara mediúnica, qualquer indisciplina comportamental deve ser identificada e revertida a tempo, visando-se a retomada da harmonia desejável, assim como sugerem as diretrizes traçadas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Há que se buscar, a todo custo, o equilíbrio de atitudes, pois é inadmissível a manifestação personalística quando se pretende o engajamento no labor mediúnico dedicado à caridade. Outro detalhe diz respeito à construção ideoplástica do campo de segurança mútua, plasmado nos planos invisíveis como decorrência da atividade mental harmônica de cada tarefeiro. Ele serve de psicosfera de amparo coletivo aos integrantes da equipe. Naturalmente, a sua efetividade resulta do bom entrosamento entre todos. Assim, qualquer tipo de perturbação demonstrada por um dos discípulos requer medida de controle satisfatória, seguida da adequada correção. Tudo com base no bom senso e na maturidade desejável, sob pena de se afetar a harmonia vibratória do conjunto. Portanto, o campo energético de segurança mútua é uma espécie de conjugação mentomagnética daqueles que ali se congregam e respondem pela coesão da equipe no transcorrer dos labores assistenciais. Aqui eu vejo muito importante, né, esse início, né, que a gente faz essa prece, né, às vezes a gente bota muda a música que está tocando, né, para já entrar no clima, né, é exatamente essa preparação que o grupo precisa, né, para o campo de segurança mútua, entrar na sua máxima efetividade, né? A gente começa com aquela prece inicial, com aquela mudança da música para entrar no clima, já todo mundo entrar numa sintonia, se não igual, muito semelhante. Isso facilita, assim, sobremaneira a equalização das vibrações de cada um que está ali participando, né? Então, aquele início, né, preparatório, digamos assim, da reunião em si, é fundamental para que a gente possa desenvolver esse campo e aí seguir em frente com o trabalho na máxima
eficácia que ele possa ter naquele dia. Sim, eu queria aproveitar também, né, só lembrando esse campo de segurança mútua, é esse campo que vai formando, que vai sendo formado junto com o mundo maior pela conexão de todos os participantes que estão trabalhando. Então, quando todos vão sendo imbuídos dessa ideia de ser, de se de coparticipar desses trabalhos, isso vai tendo que, pelo processo da intencionalidade, pelo processo volitivo, vai criando canais energéticos reais, que vai criando essa unidade. Então, falar em campo de segurança mútua é falar em unidade. Então, quando nós estamos em um trabalho, se uma pessoa ela começa a entrar em outro tipo de pensamento, ele vai cada vez mais se afastando desse campo. Então, é um campo de proteção, que auxilia os mentores na atuação, e ele é algo que é ativo. Todos são responsáveis pelo fortalecimento desse campo, né? Então, o Silvio colocou essa questão da música, e é algo também que a gente vai entrando em sintonia um bom tempo antes. Você já acorda e já vai entrando em sintonia, tá tomando banho, tá fazendo, já vai entrando em sintonia com cada participante, com todos que estão ali. Durante a leitura, você vai lendo e se conectando durante a irradiação, seguindo a pessoa. Então, isso tudo vai sendo criado cada vez mais essa unidade, que todo o trabalho assistencial do mentomagnetismo tá baseado nessa conexão, nesse processo de unidade que vai sendo formado, sabe? Então, ele é muito, muito importante, esse campo de segurança mútua, que é algo a mais para estar sendo colocado ali, dessa ideia da unidade. E só lembrando que cada um tem um campo de segurança individual, semelhante ao mútuo, a segurança mútua que é do grupo. Cada um tem um campo que se desenvolve, né, no nosso dia a dia com a mesma função, só que individualmente. E acredito que esses campos individuais eles se somem até no desenvolvimento desse campo mútuo do grupo. Eu penso assim também. Vai se somando e vai ganhando novas propriedades, né? O coletivo sempre traz novas propriedades. Eu vejo assim também. Interessante. É interessante notar que tal vínculo mentomagnético não se dissipa após as sessões, pois permanece vibrando ao longo dos afazeres diários, mesmo que um pouco mais atenuado. Porém, mantendo a sua efetividade. Além disso, as irradiações mentais provenientes do grupo são aproveitadas no tratamento dos espíritos obsessores, podendo ainda ser cedida às caravanas de benfeitores, que habitualmente atuam em áreas umbralinas densificadas. Então, olha só como isso extrapola até o que a gente pode imaginar, que a gente ouve campo de segurança mútua, acha que é só uma coisa para proteger o grupo ali. E como a espiritualidade extrapola, né, essa função, né? A vibração ali pode se tornar tão útil que eles usam no tratamento, na manutenção do nosso bem-estar no dia a dia, utiliza essas vibrações para que elas sirvam de suporte para caravanas que estão indo fazer outros trabalhos, como essa coisa extrapola, essa coisa de estar em sintonia e vibrando todo mundo numa direção só, como isso extrapola até a nossa capacidade de imaginar, né, para que aquilo serve, né, ou como aquilo pode ser usado, né. O instrutor, mais uma vez, relembra a inutilidade de se alimentar receios quando espíritos integrantes de falanges cristalizadas no mal, aliás, cristalizadas no mal, se fizerem presentes.
A contraofensiva vibratória repousa na prece fervorosa, proferida em conjunto, com muita fé e confiança, na atuação protetora dos mensageiros do Cristo. A oração sentida altera a tonalidade vibratória do ambiente, elevando-lhe o padrão e, em decorrência, evita que as investidas maléficas se concretizem, anulando por completo o intento daqueles que pretendiam perturbar o bom andamento da atividade mediúnica. Acabou aqui. Então, mais uma vez, ele reforça, né, a importância da prece, né, mas aquela prece que vem lá de dentro mesmo, lá do coração. Não é aquela prece desesperada por medo, por receio. É aquela prece sentida, com amor, que você não está simplesmente querendo fugir de algo que te assusta, mas que você quer abraçar, quer envolver, quer acolher aquilo que se apresentou para te destituir do teu intento. Então essa é aquela prece mais fervorosa, eu acredito que seja nesse sentido, de que qualquer trabalho que a gente se propõe a fazer, qualquer coisa que surja com o intento de dificultar esse trabalho, é aquela prece para acolher, para chamar aquilo, seja o que for, para próximo de nós, para o nosso coração, para o nosso grupo, para o nosso trabalho. Que essa prece não apenas evita que o trabalho seja prejudicado, mas faz com que novos adeptos se alinhem a esse trabalho que a gente busca desenvolver, busca realizar. Então, essa é a prece que a gente precisa ter, aquela de coração mesmo, que cada palavra sai junto com a batida do nosso coração, e a gente só quer saber de abraçar e de acolher, não de simplesmente afastar o mal, que é uma frase que eu acho que é mal compreendida no Pai Nosso, afasta o mal, mas não é afastar o mal, é acolher, porque o mal, já dizia o Chico, é apenas o amor fora da lei. Diga, Janine. Vocês estão me ouvindo? Que hoje eu estou no celular. Sei que às vezes... eu achei muito interessante isso que o Ismael falou, de que, ao final, essa corrente é a unidade, né? E o Silvio falar da prece sentida. Unidade e uma prece com sentimento, né? Assim, eu achei muito interessante essa questão. E eu acho que tanto esse movimento de se unir, enquanto esse movimento de sentir, tem a ver com um processo de entrega. É porque, às vezes, a nossa prece, ela também está dentro de um perfil de controle, né? Então, assim, não é uma entrega. Então, essa entrega é como se eu penso que na hora... Aí isso o Ismael poderia falar, aí eu vejo isso assim, em termos de uma sensação. E que, inclusive, quando as pessoas realmente falam que é o processo de conexão, eu abri aqui e eu recebo, é como se fosse realmente quando deu um clique energético. Então, às vezes, eu estou falando, mas eu não pratiquei energeticamente essa abertura de permitir a atuação mesmo do alto, né? Então, essa prece, que é uma prece de entrega, dizendo, eu estou aberta, né, a esse recebimento, que é algo que é o que a gente tem, de alguma forma, ainda a trabalhar. Porque como nós fomos muito educados a uma prece, que é uma prece do pedir, eu estou no controle, né? Então é como se eu estivesse ali dentro de um processo de negociação com o alto. E não num processo de relação com esse alto, né? Dessa conexão.
E eu li recentemente algo que eu achei muito interessante, que diz que aquele trecho que fala muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, diz que é uma tradução meio que errada, que é todos são chamados, mas poucos escolhem se permitir ceder o chamado. Porque a gente não se entrega, né? Então, eu acho interessante o quão a gente consegue essa unidade, e essa unidade por si só se torna a proteção, né, do trabalho. Essa frase, Janine, eu já ouvi assim: muitos são chamados, mas poucos comparecem. Né, que é exatamente isso que você falou. E foi perfeita a sua colocação, que eu também percebi isso. Se você tem alguma situação que você está vivendo difícil, aí, normalmente, o que acontece? A gente fica envolvido naquela situação, pensando. E quando acontece essa entrega, né, de você confia e entrega. E lembro mais uma vez do que a avó Anastácia falava: entrega a mala, solta a alça para quem consegue carregar, né, para quem pode carregar. Então, entrega, e isso que o Silvio falou também de elevar a vibração, é só isso que é necessário, só isso, né? Mas se a gente consegue fazer essa entrega, manter essa vibração elevada, assim, não, né, tô ali vivendo uma situação difícil, mas entrega e confia, né, aceita, agradece. Todas essas, é uma bênção mesmo, porque essa elevação da vibração é o que é necessário para que chegue até nós, né, não que a gente queira ajuda, mas o que for melhor, né, porque cada um tem que viver o que é melhor para si, né, não exatamente o que é melhor, o que a gente acha que é bom, mas a gente vai receber aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, né. Essa questão da oração, né, tanto a Janine, né, que tem tudo a ver com a vibração, né, que a Neuza falou também, isso é muito, às vezes, complicado, porque como a Neuza falou, né, às vezes a gente está envolvido e não consegue manter aquela sintonia, né, aquela mente equilibrada, né, para fazer uma oração sentida, né. Vai saber quando a gente se assusta ou tem medo de alguma coisa e vai, deixa eu rezar, você começa a rezar meio desesperado, meio atropelado, e sai repetindo tudo que vem na tua cabeça, e não para meditar sobre aquilo, para sentir o que está acontecendo, para realmente sentir as energias que estão ali envolvidas, se é uma coisa que te desagrada, tentar modificar aquela vibração, né? E essa calma, essa tranquilidade que a gente precisa ter no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está diretamente envolvido na situação que a gente pretende ou auxiliar, ou está vivenciando, ou é só um curioso que por acaso tomou ciência do que está acontecendo, né? A gente tem que manter uma calma, uma tranquilidade muito grande para poder justamente sentir o que está acontecendo, sentir o que precisa ser modificado, sentir o que realmente você precisa doar para que aquilo se modifique e para que você se modifique perante aquela situação, esteja envolvido ou não nela. Então, tudo isso faz parte do nosso grande aprendizado, de vários sentimentos e atitudes que a gente precisa ir aprendendo a tomar. E acho que o principal delas todas é ter calma e tranquilidade para realmente sentir e executar o que precisa ser feito, sem afobação, sem angústia, sem medo. Pessoal, dessa parte que a gente leu hoje, tem uma parte ainda do campo de segurança mútua que eu queria compartilhar, que é relacionado a esse aspecto que ele se estende após o trabalho.
E eu me lembrei de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, chamado Nos Bastidores da Obsessão. Ele é um clássico, é o primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda. É um livro realmente espetacular. E eu já contei, né, sobre esse livro, agora eu vou fazer uma ligação com o campo de segurança mútua. Esse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, depois que desencarnou, ele vai escrever um caso que ele vivenciou quando estava encarnado na Bahia, e só depois que desencarnou ele teve acesso a toda a configuração espiritual daquele tratamento. Então, ele foi apresentar um determinado trabalho de desobsessão que foi feito, que levaram meses. As reuniões, elas aconteciam e outros dias durante o sono, o grupo estava se reunindo e estava participando e trabalhando. Foi um trabalho muito longo. Então isso nos mostra que o trabalho, ele se estende além desse momento. Que nós estamos nos encontrando durante a noite, que nós estamos participando de trabalhos de cura, de radiação, trabalhos conduzidos pelo mundo maior. Então essa sintonia, ela é muito importante. Quando o mundo espiritual apresentou um determinado local, que é ali o salão do vórtice, fala assim, olha, isso aqui é um local de dinamização energética, vocês podem se conectar sempre que quiserem, inclusive cada vez mais manter a conexão para ela ficar 24 horas, uma parte do corpo energético conectado. É essa ideia de um campo de segurança mútua que ele se estende durante o dia, você está se perdendo um pouco e você se conecta. E nessa ideia, eu me lembro também do meu primo, Gustavo, que também foi apresentado para ele 2 locais onde ele se conecta. 2 locais que foi mostrado assim, olha, aqui você pode se conectar, e ele que tem uma percepção energética muito grande, ele fala assim, Ismael, é instantâneo, no momento que eu me ligo àquele local, como se viesse um raio e modificasse tudo, sabe? Inclusive eles falam que pode até se conectar esses 2 ao mesmo tempo. E então, nos lembra essa questão também do vórtice, sabe? Sempre quando tiver, mergulha lá, se entrega, ou em outro local, uma cachoeira, a fonte, aonde o seu coração está chamando, mas é uma forma também de estar fortalecendo esse campo de segurança individual e os campos de segurança mútua. Ele continua a acontecer, porque nós estamos unidos com toda uma equipe espiritual que cuida da gente, que cuida das nossas condições psicoenergéticas. E então nós somos cuidados tanto do ponto de vista individual, são muitos e muitos espíritos que cuidam de nós, né, tanto do ponto de vista individual, familiar, desse trabalho aqui, enfim, e assim vai se estendendo, sabe? Então, era só uma reflexão a mais sobre o campo de segurança mútua. A gente dá trabalho a um bocado de gente, né? Bom, já são 28 já, mas nem começar a ler o próximo capítulo, só para a gente ver qual é o tema, que vai ser muito interessante, que é a sensibilidade psíquica na infância. Cenas para o próximo capítulo. Né, que é uma situação que se apresenta com frequência, né? As crianças têm já uma mediunidade ostensiva já desde cedo, né? E quanta dificuldade, né? A gente sabe que muitas dessas crianças passam, né? Pela incompreensão do que realmente está acontecendo com elas, né? Então, creio que, como diz o nosso querido Rômulo, né? Que não está aqui hoje, né? Esse capítulo deve ser muito rico